vamos apresentar o programa A Hora da Restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para a nossa meditação, um texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 34 a seguir, e que nos diz: E olhai por vós, para que não vos aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Prezado irmão e querido amigo, nosso irmão Lucas anota aqui as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras de verdade, palavras de orientação, palavras que hoje são tão vivas quanto naquele momento em que o Senhor Jesus Cristo as pronunciava. Por certo, palavras que têm hoje talvez uma aplicação maior até, porque o dia está mais próximo. Ele diz aqui, no versículo antecedente ao que lemos, que os céus e a terra passarão, mas as palavras que ele havia dito não passariam. E o Senhor diz: olhai por vós, para que não vos aconteça de o coração se carregar de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida. O que você tem observado? Todo esse tempo em que o Evangelho do Senhor tem sido anunciado. Porventura, nesses dias não vivemos um tempo em que o coração do homem se carrega da glutonaria, dos desejos das coisas carnais, mundanas, pecaminosas? E diz aqui a palavra do Senhor, a embriaguez. Quantos estão embriagados com tantas coisas deste mundo, inclusive com bebida alcoólica? E ele diz aqui, com o cuidado da vida. Esse cuidado da vida tem sido um laço para muitas pessoas, porque o Senhor Jesus veio, trouxe a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Foi rejeitado, na verdade, foi levado ao Gólgota, lá no madeiro estendeu a sua mão, deu a sua vida, para aquele que quer ser salvo, possa receber dele essa salvação gloriosa, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, nos ensina as Sagradas Escrituras. Então, esta mensagem vem sendo anunciada, e quantas pessoas têm ouvido por vezes esta mensagem, mas a preocupação com as coisas desta vida, o desejo de conseguir uma posição melhor nesta vida, tem lhe dado tanta correria que não acha tempo para parar, para refletir, para meditar, para ouvir a voz do Senhor que está chamando, tempo para ir à casa do Senhor, tempo para ler a palavra, para conferir as Escrituras, tempo para se dobrar, se ajoelhar diante de Deus e pedir a direção e pedir a graça. Eu não sei você, se você tem encontrado esse tempo. Se você tem encontrado esse tempo, continue glorificando o Senhor Jesus. Mas você que porventura o cuidado da vida, a correria, ou as festas, a embriaguez, a glutonaria, ou qualquer outra coisa material, porque aqui não é exaustivo, mas é exemplificativo. Pode ser qualquer coisa que tenha impedido você de ter tempo para Deus,
Deus chama a sua atenção neste momento, porque Ele diz aqui a palavra: e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Este dia de que fala o Senhor Jesus Cristo aqui, é o dia em que a porta da graça vai se fechar. O Senhor Jesus diz que Ele abre porta que ninguém fecha, e Ele fecha e ninguém pode abrir. A porta da salvação, a porta da graça que foi aberta por nosso Senhor Jesus Cristo, quando expirou na cruz, e o véu do templo se rasgou. De alto a baixo, rasgou-se o véu do templo, para que o homem possa ter acesso a Deus, pelo vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo abriu, pelo véu da sua carne, ao ser imolado no Calvário. Mas Ele diz também na sua palavra, que chegará o dia de improviso, que esta porta vai se fechar. Quanto tempo falta para a porta do Evangelho fechar? Hoje por todo lado se ouve falar do Evangelho, uns por bom nome, outros por buscar uma fama, outros por interesses tão diversos, mas o que eu quero enfatizar, meu amigo, é que o Evangelho do Senhor tem sido anunciado, tem sido apregoado, tem sido falado aos quatro ventos, e certamente você já tem ouvido muitas vezes falar que Jesus morreu em seu lugar, que Jesus morreu pelos seus pecados, que Jesus ama e quer salvar a sua vida, para que você na eternidade tenha gozo e descanso. E como receber isso? Abraçando Jesus, abraçando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Como você faz? Você renuncia a si mesmo, você renuncia o seu próprio eu, você renuncia o mundo, o pecado, a vaidade, renuncia a esta vida. Que jeito? Se revestindo do propósito de obedecer a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, isto é, você vai com Ele à cruz, deixa tudo como Ele deixou. Ele deixou tudo e foi para a cruz, e lá na cruz Ele foi pregado, e o apóstolo, ao escrever a carta aos Hebreus, ele diz: saiamos, pois, a Ele, fora do arraial. O Senhor chama através da carta aos Hebreus para que cada um se dispa do seu próprio eu, se dispa da sua arrogância, reconheça-se necessitado da graça, da salvação, da misericórdia, da paz, da alegria, da certeza de salvação. E quando eu falo de certeza de salvação, é uma certeza tão gloriosa, ó meu amigo, que não existe na religião humana, que não existe nas tradições, que não existe quando o homem vive de fazer boas obras para conseguir a salvação. Não existe em outro lugar, somente no Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus feito homem, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Somente nele você alcança esta graça, esta libertação, esta salvação gloriosa. Mas Ele fez tudo para que você seja alcançado. Mas quantas pessoas ouvem o Evangelho e diz: outro dia eu vou ao culto, quem sabe um dia eu me torne um cristão. Eu preciso aproveitar a minha juventude, eu preciso aproveitar o mundo, aproveitar a vida, na velhice eu vou. E eu lhe pergunto, será que haverá tempo? Quantos que você conhece que não chegou à velhice? Qual a certeza de que você vai chegar à velhice? Qual a certeza que, se você for postergando, deixando para amanhã, haverá tempo para o seu arrependimento? A palavra também diz: ninguém seja profano. O que é profano? Materialista, que cuida somente da vida terrenal, da vida temporal. E eles: ninguém seja profano, fornicário, como foi Esaú. Esaú desprezou a promessa de Deus. E eu espero que nesta tarde você não despreze a palavra do Senhor, não despreze o alerta de Deus, a chamada que o Senhor Jesus Cristo faz aqui, porque este dia, Ele diz, virá de improviso. Improviso é aquilo que é inesperado, improviso é aquilo que acontece repentinamente.
a hora em que a pessoa está preocupada com o mundo, preocupada com a sua carne, preocupada com os prazeres do mundo, preocupada só em espairecer, em se divertir. De repente, tanto pode soar a trombeta do Senhor e a igreja subir e fechar a porta da graça, como pode qualquer um daqueles que me ouve partir para a eternidade. Um precisa estar doente. Quantos estavam tão fortes e de repente se viram, já estavam mortos? Quantos? Foi tão de repente. Mas a palavra do Senhor diz aqui que este dia virá de improviso para muita gente, para aqueles que estão desapercebidos, para aqueles que um dia abraçaram Jesus, começaram a carreira para servir Jesus, depois trocaram por uma seita, por uma organização religiosa, e então se acomodaram e diz: não, eu estou bem aqui, eu estou... E a palavra de Deus? Confira as Escrituras, leia a palavra do Senhor, confira a doutrina que os apóstolos pregavam, examine as Escrituras e guarde, obedeça, seja feliz. Não deixe para amanhã, diz aqui a palavra do Senhor, porque virá como laço. Imagine o laço que chega de repente e a pessoa surpreendida e laçada não tem para onde fugir. Hoje, você que me assiste pode estar laçado pelo pecado, laçado pelo vício, laçado pelos problemas, laçado pela culpa, laçado por qualquer coisa espiritual negativa, ruim desta vida. Você pode ter tanto problema. Mas Jesus veio para tirar as amarras do diabo, para desfazer os laços do diabo. Jesus veio para dar vida abundante, para dar a libertação gloriosa. E é deste Jesus que liberta, que cura, que salva, que restaura, que arrebata para a glória. É que nós falamos, louvado seja Deus. É este Jesus que anunciamos e convidamos para que você o receba. Convide-o para que entre na sua vida, para que cuide de você. Certamente Ele está à espera da sua decisão, porque senão aquele dia virá de improviso. Quantos começaram a marchar tão bem e de repente foram acomodando, outros pararam à beira do caminho, há até aqueles que pegaram outro caminho. Muita gente vai ficar surpresa naquele dia. Será dia de muito pranto, mas para você que me assiste nesta tarde, poderá ser o dia de maior gozo, de maior glória, de maior alegria da sua vida, ao subir e encontrar com o Senhor, para estar com Ele para sempre. Ele diz aqui ainda na palavra: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Por que você acha que sobre você não? Jesus diz que vem sobre todos o que habita toda a face da terra. Então, certamente para você virá. Não adianta fugir. Se você crer ou não crer, virá da mesma forma, porque a palavra do Senhor, ela não falha, ainda e passará o céu e a terra. O Senhor Jesus disse: mas as minhas palavras, Ele falou, não hão de passar. Essas palavras hão de se cumprir, diz o Senhor, e elas se cumprirão brevemente. Os sinais da vinda do Senhor estão aí evidentes. Tanto pecado, tanta miséria, tanta malignidade. Olha ao seu redor, olha as notícias, o que está acontecendo no mundo. Veja com a palavra de Deus se não se cumpre. Todo dia vai se cumprindo a palavra de Deus. Mas muitas pessoas estão anestesiadas pelo pecado, adormecidas, acomodados em suas religiões, acomodados em suas tradições, ou acomodados no mundo de pecado. Não é hora de dormir, não é hora de estar acomodado, é hora de sermos incomodados pela palavra do Senhor, pela urgência de preparação para encontrar com o Senhor. É hora de ouvir o eco da voz do profeta que dizia: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor. A igreja hoje precisa ouvir esta voz: prepara-te, ó igreja, porque o Senhor vem aí, o esposo está chegando e você precisa estar acordado, com azeite na lâmpada, revestido do Espírito de Deus, para sair ao encontro do noivo.
E diz aqui a palavra do Senhor: vigiai, pois, em todo tempo. Em todo tempo. Quantas pessoas são cristãs na hora do culto? Quantas pessoas são religiosas na hora do seu ritual? Mas em todo tempo o homem precisa se preparar para encontrar com o Senhor. E ele diz: vigiai, orando, orando. Esse tempo, amados amigos e irmãos em Cristo, é tempo de oração, de vigiar, prestar atenção no que está acontecendo, com o coração voltado para oração, para o clamor, para a busca incessante da graça, da misericórdia e do poder do Senhor Jesus Cristo, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas. O Senhor diz aqui que há um caminho para evitar esta surpresa, para que não seja como um laço sobre ti a manifestação do Senhor, para que a morte não seja sobre ti como um laço, mas para que você seja bem-aventurado, feliz naquele dia. O Senhor indica uma saída, e a saída é vigiar para não acompanhar o mundo e o pecado, e orar para ter santidade, temor de Deus, para ter o Espírito de Deus nas nossas vidas. E ele diz assim: para que se ache digno de evitar que seja surpreendido com um laço, e também para que esteja em pé diante do Filho do Homem. O Filho do Homem, o Deus feito homem, após a sua ressurreição, subiu aos céus. Os anjos do Senhor se puseram ali diante de mais de 500 irmãos e disseram: varões galileus, por que estáis admirados? Da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. O Senhor virá buscar o seu povo, a sua igreja, e ai daquele que ficar para trás, será muito triste. Eu espero que você que me assiste agora possa parar um pouco na sua vida e pensar se você está pronto para esse dia glorioso. E se você não estiver, corra, se apresse, prepare a sua vida, prepare-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu coração.